E é em Êxodo, capítulo 23. Então, gostaria que vocês abrissem Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 ao 32. Então, esse trecho está falando das promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. O povo já tinha saído do Egito, já tinha sido libertado, e agora Deus estava dando as instruções para o povo, para o momento que eles fossem conquistar as terras que ele havia prometido já há muito tempo. Então, eu vou ler aqui o texto. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, cananeus, os hititas, para expulsá-los diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei essas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com ele, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Então, lendo esse texto, me chamou muito a atenção todo esse processo deles, né, da conquista da terra, e me fez pensar sobre a nossa jornada espiritual, né, como Deus trabalha também na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. Então, no começo, ele fala que um anjo iria à frente deles, né, e esse anjo é o Senhor Jesus. A gente pode considerar e ver o paralelo nas nossas vidas espirituais desse anjo como o próprio Senhor Jesus, que foi adiante de nós, tomou o nosso lugar ali na cruz, carregou os nossos pecados e venceu a morte e nos libertou da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Então, quando a gente olha aqui que o anjo iria à frente do povo de Israel, nós podemos ver também que o Senhor Jesus foi à frente, ele tomou o nosso lugar e ele foi à frente. E para quê? Colossenses 1:13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, o objetivo do Senhor Jesus era isso, nos tirar do reino das trevas, do domínio das trevas, e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Então, hoje, nós como cristãs, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a viver nessa terra prometida, que é o reino de Deus. Nós nos tornamos cidadãs dos céus. Então, já não somos desse mundo. E a gente pode ver ali que fala, ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. A gente pode pensar, o Senhor Jesus, ele disse que ele era o pão da vida, ele era a água da vida. Quem tivesse sede, quem tivesse fome, podia se alimentar e nunca mais iria ter fome. Então,
o próprio Senhor Jesus é a figura aqui desse anjo que foi agente do povo de Israel. Quando fala de tirar a doença do meio de vocês, eu penso que doença maior, que problema maior que nós tínhamos, que era o pecado. E o Senhor Jesus nos libertou. Lá em Isaías 53, a gente vê que ele levou sobre si nossas enfermidades, e pelas suas chagas nós fomos sarados, né? Então, ele nos libertou dessa doença do pecado, desse problema do pecado. E hoje a gente pode dizer que somos cidadãs dos céus. E aí eu queria focar mais nessa segunda parte do texto, que é a partir do versículo 27, que me chamou a atenção quando disse assim: mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as ações que vocês encontrarem. E fiquei pensando que quando nós aceitamos o Senhor Jesus e o Espírito Santo passa a morar em nosso coração, é como se ele chacoalhasse todo o nosso sistema de vida, todas as nossas crenças, a nossa filosofia, as nossas ideias, os nossos hábitos. Ele vem, invade o nosso ser, toma o nosso ser e faz com que a gente tenha que reavaliar tudo, que a gente tenha que pensar tudo aquilo que a gente achava tinha por certo, tudo aquilo que a gente achava que era um modo de vida, agora passa a ser diferente, a gente precisa avaliar, reavaliar tudo. E a gente vê em 2 Coríntios 5,17, quando diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, nós passamos a ser nova criação. Então, todo essa forma de ser, esse sistema, esse modelo de vida, todos os princípios que a gente tinha, passam a ser coisas passadas, já não é mais o que nós devemos viver hoje, é a velha natureza, né? Então, a gente se liberta disso quando a gente aceita o Senhor Jesus e a gente passa a viver no seu reino. E se não houve essa, como que chama? Se não houve esse momento da gente ter que se questionar, se não há isso na nossa vida, a gente realmente tem que repensar a nossa salvação, porque não há compatibilidade com as coisas novas, com as coisas passadas, não há. Então, assim, é outro sistema, o Senhor nos transportou para o seu reino, onde Ele é o centro, onde a sua palavra é a nossa base. Então, se a gente não consegue se desprender das coisas passadas, ou se a gente não consegue conviver com as duas coisas, alguma coisa errada tem. E a gente tem que avaliar isso. A gente vê que no versículo 29 e 30, diz que o Senhor Jesus, ele não iria... desculpa. Nosso Deus, ele não iria expulsar num só ano todos os inimigos do povo de Israel. E esse foi o versículo que a gente chama a atenção, essa parte ali. Porque fala assim: eu os expulsarei aos poucos. Em outra versão fala pouco a pouco. E aí a gente pensa assim: por que o Senhor fez isso? Ele não tinha poder para libertar, para expulsar todos os inimigos da terra? Ele não tinha poder para fulminar com todos eles de uma vez? Tinha, claro que tinha. Mas o Senhor conhecia a capacidade, a força do povo de Israel. Não adiantava ele expulsar todos os inimigos da terra prometida, porque eles não tinham número suficiente de gente para habitar nessa terra. E aí o que acontece? Animais selvagens iriam invadir essa terra. Então o Senhor já sabia o que poderia acontecer. Então ele falou: não, vou fazer isso pouco a pouco. Eu vou expulsar até que vocês sejam numerosos, o suficiente para tomarem posse da terra. Então, é interessante que o Senhor Jesus, quando ele nos libertou do domínio do pecado e nos transportou para o reino da luz, a gente vê que coloca à nossa disposição toda sorte de bênçãos espirituais. Mas também a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos como crianças. Então, primeiro temos que alimentar-nos do leite. A gente já não pode querer e fazer tudo, porque a gente tem que ir aprendendo, tem que ir desenvolvendo a nossa salvação. Às vezes a gente já quer
quando alguém aceita Jesus, a gente já quer que a pessoa deixe tudo e já pronto, agora é outra pessoa. Mas é um processo. A salvação não, né? A partir do momento que a pessoa é transportada para o reino de Deus, não é um processo isso, mas o que é um processo é a nossa santificação. E é um processo que continua a vida inteira. Então, a gente vai continuar nesse processo de desenvolvimento até que nós chegarmos lá no céu, que realmente é onde é o objetivo de Deus, é a cidade para onde Ele quer nos levar. Mas, enquanto isso, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós temos que ir trabalhando a nossa salvação, a nossa fé, para que nós possamos ir crescendo, para que possamos ir expulsando, pouco a pouco, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que são os inimigos de Deus. Então, só que se eu não me desenvolvo, se uma criança não se desenvolve, tem alguma coisa estranha, tem algum problema com a criança. Se a criança não está crescendo, se a criança não está se fortalecendo, tem algum problema. E assim também é com a nossa vida espiritual. Se nós não estamos crescendo, não estamos nos desenvolvendo, não estamos progredindo na fé, tem algum problema com a nossa vida e a gente precisa estar de olho nisso. Porque o que acontece? Se a gente não procura desenvolver a nossa salvação, a nossa fé vai ficar atrofiada. E depois a gente não vai entender por que a gente não consegue lidar com as dificuldades, com os problemas que vêm. A nossa fé vai estar atrofiada, não vai ter forças para suportar as dificuldades que vêm adiante. Então, é importante que a gente desenvolva a nossa salvação. Paulo fala lá em Coríntios, fala para o pessoal de Coríntios que eles não estavam prontos para receber o alimento espiritual. Por quê? Porque eles ainda tinham que se alimentar com o leite. E por quê? Ali mesmo fala em 1 Coríntios 3, porque eles eram carnais. E ser carnais, o que significa? Que a gente está tendo essa aliança com o mundo, a gente está tendo a gente está permitindo que o mundo entre na nossa vida, que o pecado tome conta da nossa vida. Então, é importante que a gente avalie a nossa vida para ver se realmente a nossa fé está progredindo. Será que a gente já está apta para se alimentar do alimento sólido na nossa vida espiritual? Porque esse é o objetivo, isso é o que Deus quer para a nossa vida. Quando ele fala ali em Filipenses 2:12, que desenvolvei a vossa salvação, na NVI fala, ponha em ação a salvação de vocês, ou seja, ponha em prática, né? A gente sabe que se a gente não exercita os músculos, né, do nosso corpo, o que acontece? Eles vão começando a ter dor, vai atrofiando, a gente perde força. Então, o que está falando ali é põe em ação, mexam, exercitem a sua fé. Vocês têm que pôr isso em prática, isso tem que moldar a sua vida, tem que fazer uma diferença na sua vida. E é interessante que essa palavra de desenvolver ou de pôr em ação, quando a gente olha no grego, também pode significar conquistar. E é exatamente o que Deus está falando aqui para o povo de Israel, que eles têm que conquistar pouco a pouco, né? O Senhor ia expulsar, mas eles tinham que tomar posse. Então, é interessante a gente ver que também é uma ação conjunta. Então, Deus fala ali primeiro que ele vai expulsar, que ele ia mandar diante o terror. Mas aí, nesse versículo 29 e 30, ele fala, eu expulsarei para vocês tomarem posse. Então, Deus ia expulsar, mas eles tinham que tomar posse. E a gente sabe, lendo a Bíblia, que a gente vê que o povo não seguiu essas instruções. A gente vê lá na frente que eles não expulsaram todos os inimigos como eles tinham que fazer. Eles fizeram aliança com os inimigos. Eles não seguiram a risca o que Deus tinha mandado. Então, não adiantava Deus simplesmente expulsar. Eles não tinham a maturidade para lidar com isso, né? E eles não fizeram de fato. Então, quando a gente combina a nossa santificação, quando a gente põe em ação a nossa fé,
o Senhor se agrada disso, e aí o Senhor vai demonstrar o seu poder nas nossas vidas, através de nós. Mas sem a nossa santificação, sem o nosso desenvolvimento, não adianta a gente pedir para Deus se revelar e Deus mostrar o seu poder através de nós, se nós não estamos fazendo a nossa parte. Essa é a ação conjunta. Não na salvação, a salvação não depende de nós. Não há nada que a gente possa fazer para conquistar a salvação, mas a nossa santificação é responsabilidade nossa. Deus deu tudo o que nós precisamos. Agora, o desenvolver a salvação é nossa responsabilidade. E nós temos que fazer isso. E a gente vê que não foi o que o povo fez. Aqui fala no versículo 20, no versículo 32, fala, não façam aliança com ele, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. E de fato foi. A gente vê mais adiante que eles chegaram a colocar ídolos no próprio templo do Senhor. Então, eles ofereciam sacrifícios a Deus e eles tinham os ídolos pagãos ali dentro do templo. Olha quando a gente não vai se deixando o pecado, não vai lidando com o pecado, ele vai tomando conta da gente e chega uma hora que a gente já nem percebe mais o que é certo e errado. A gente perde o discernimento do bem e o mal, porque a gente se acostuma com o pecado. E eu li num livro essa semana, achei interessante, que fala que nós nos acostumamos de tal maneira aos nossos pecados que, por vezes, caímos num estado de pacífica coexistência com eles. Então, quando a gente se acostuma com o nosso pecado, com essas coisas erradas, com a aliança com o mundo, a gente vai se acostumando e a gente vai perdendo esse discernimento do que está certo, do que está errado. Então, isso é um perigo, e é um perigo que nós, como cristãos, podemos correr. Não é porque a gente já é salvo ou cidadãos dos céus que a gente não tem mais esse risco. A gente não vai perder a salvação, mas a gente vai perder a oportunidade de conquistar tudo aquilo que Deus preparou para a gente conquistar. Então, por isso que é o ênfase dele se desenvolverem, do povo de Israel, e da gente também, como cristão, de nos desenvolvermos. Quando a gente começa a deixar essas alianças, começa a fazer aliança com o mundo, a gente começa a fazer amizade com o mundo, a gente começa a fazer concessões, a gente começa a aceitar coisas, a gente começa a tolerar coisas que antes a gente achava errado, ou que a gente sabe que é errado, mas nesse caso tudo bem. E daí que acontece? O pecado e esse sistema começa a enraizar na nossa vida. E aí a gente vê, Cristo morreu para nos libertar do domínio do pecado, só que eu, por não desenvolver a minha salvação, por não procurar a santificação na minha vida, estou voltando a isso. Então, é como se a gente estivesse falando que a morte de Cristo foi em vão, porque eu não tô fazendo jus à morte dele, eu não tô me importando com o que ele fez. A gente fala assim, eu amo o Senhor, a gente canta, mas é na nossa vida, no nosso dia a dia que nós temos que avaliar isso, nas nossas respostas, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, em tudo que nós fazemos, temos que avaliar. Estamos honrando ao Senhor, estamos tirando tudo aquilo que não agrada da nossa vida, para que possamos honrá-lo, para que possamos conquistar aquilo que ele preparou para nós? E aí, eu gostaria de citar o exemplo de Ló. É meio interessante que quando a gente lê sobre a vida de Ló, a gente vê o descenso espiritual da vida dele. E aí eu vou citar alguns pontos aqui, a gente não vai ler o versículo, mas eu vou citar aqui se vocês quiserem ver depois. Ló morava junto com Abrão. Abraão era considerado amigo de Deus. E Ló, por estar junto a Abraão, ele desfrutava das bênçãos que Deus estava dando a Abraão. Então, ele estava ali junto.
começou a ter as desavenças entre eles, por causa que os bens de cada um tinham muitos bens e os pastores estavam brigando entre eles, então eles decidiram se separar. E Abraão deixou a Ló escolher primeiro. E Ló escolheu com os olhos da fé? Não, com os olhos carnais. Ele olhou e viu com ganância, viu, aquele lugar parece melhor. E ele escolheu, e Abraão falou, tudo bem, você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher norte, eu vou para o sul. Você escolhe. Ele deu a oportunidade, e Ló escolheu morar perto de Sodoma. Versículo, Gênesis 13, versículo 12, diz que ele foi morar perto de Sodoma. E aí no versículo 13 já fala que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra Deus. E é lá que Ló foi morar. Não, mas eu não estou morando em Sodoma, estou morando perto, né? Eu tenho minha fé, eu estou firme aqui. Mas ele foi morar perto de Sodoma. Depois a gente vê no capítulo 14, versículo 12, que Ló agora está morando em Sodoma. Então o texto fala que Ló está morando em Sodoma, então já não está mais perto. Está morando em Sodoma. Depois, no capítulo 19, versículo 1, a gente vê que Ló estava sentado à porta da cidade, como uma autoridade de Sodoma. Estão vendo como ele foi descendendo moralmente, como ele foi abrindo mão dos seus princípios e de tudo, talvez para conquistar mais coisas, para conquistar o respeito ali? No versículo 6 do capítulo 19, quando os homens querem atacar os anjos, querem violentar os anjos, quando os homens da cidade foram lá, Ló chama eles meus amigos, né? Então pensa, que tipo de amizade que ele tinha? Mas quem sabe Ló, quando estava lá com Abraão, se talvez alguém falasse para ele alguma coisa de Sodoma, ele fala, não, esse povo ali, não quero nem saber. Mas ele foi morar perto, depois morava em Sodoma, depois entrou no sistema de Sodoma e agora estava chamando aqueles homens violentos de meus amigos. No versículo 9, a gente vê que ele perde toda a autoridade e respeito. Quando ele fala para os amigos deles não fazerem isso, ele fala, quem é você para vir falar aqui? Então ele perdeu toda a autoridade e respeito que ele achava que ele tinha. E no versículo 14, a gente vê que ele perde a credibilidade. Nem os seus genros acreditaram nele. Quando ele foi falar com os genros para saírem de Sodoma, eles riram de Ló. Então ele perdeu todo o respeito ali, toda a credibilidade. E qual foi o resultado dessas escolhas de Ló? Ele perdeu suas posses, perdeu sua esposa já estava envolvida demais com aquele sistema, que não conseguiu resistir de olhar para trás, desobedecendo a ordem do anjo. Suas filhas cometeram incesto com ele. Então, assim, a gente olha isso assim, é um texto muito forte, né? A gente olha hoje e vê isso, a gente, não sei, a gente não vê isso no nosso dia a dia. Então, para a gente ver realmente a maldade ao ponto que chegou Sodoma, e as pessoas que se misturavam com eles. As filhas acharam certo dormir com o pai para engravidar deles, só para manter a descendência. E no fim, os descendentes de Ló se tornaram grandes inimigos de Israel. Então, é todo um descenso, que com certeza, se alguém falasse para Ló, na hora lá dele escolher para onde ele iria, na hora dele se separar de Abraão, para onde ele iria, se alguém falasse tudo que iria acontecer, ele não ia acreditar. Porque a gente não consegue medir as consequências dos nossos pecados. Nós temos hoje escolhas para fazer na nossa vida, no nosso serviço, na nossa casa, e nós sabemos que, assim, uma vez o irmão falou, viver é conviver com as decisões ou indecisões das nossas vidas. Então, a gente convive cada dia com isso, a gente toma decisões. Agora, eu não consigo definir qual vai ser a consequência dos meus atos. Eu não escolho isso. E Ló não escolheu isso. Com certeza,
eu não creio que Ló, quando eu estava lá com Abraão, ele falou, não, tudo bem, eu não ligo para isso que vai acontecer. Se ele soubesse, talvez ele ou não tivesse acreditado, ou talvez teria evitado. Mas a gente não consegue saber com antecipação. Esse é o perigo, é isso que Deus falou para Israel aqui. Falou, isso vai ser uma armadilha para vocês. E de fato foi. Foi uma grande armadilha. O que aconteceu com o povo de Israel? Se misturou com esse povo inimigo que Deus falou para não se misturar, adotaram os sistemas desse povo, os ídolos desse povo, os cultos, as tradições desse povo. E o que aconteceu? Acabaram sendo levados cativos, foram expulsos da própria terra que Deus havia prometido deles. Então, eles não mediram as consequências de uma pequena decisão de fazer aliança com esses povos, de deixar que eles morassem ali. Eles não mediram essas decisões, as consequências dessas decisões. E antes de terminar, eu gostaria de encerrar não com um exemplo tão negativo como é o caso de Ló, mas gostaria de trazer também à memória o caso de uma mulher que fez a escolha certa, que agiu no momento certo. E é uma mulher que chama Axa, e ela está em Juízes 1, ela também está em Josué 15. E diz que Axa era filha de Caleb, e ela foi dada em casamento a Otoniel. E Caleb deu a Otoniel as terras de Negueb. E diz a Bíblia que Axa, ela não se contentou só com as terras de Negueb. Por quê? As terras de Negueb eram terras conhecidas como serem terras secas. Eram terras desertas. E Axa olhou para isso e falou, puxa, meu pai tem outras terras. Eu vou ficar com essas terras? E o que ela fez? Ela foi até o seu pai com toda a confiança, porque ela sabia que seu pai tinha o que ela precisava e sabia que o pai a amava. E ela pediu para o pai, pediu, pai, dá-me as fontes de água. E Caleb atendeu o pedido dela. Caleb, diz a Bíblia que ele deu as fontes de água superiores e as fontes de águas inferiores. Então, deu até mais do que ela pediu. Mas ela teve ousadia para ir até a presença do pai e pedir e falar, porque ela sabia que o pai tinha e que o pai poderia dar isso para ela. E é isso que hoje nós também podemos fazer, e é isso que eu gostaria de convidar vocês. O Senhor colocou à nossa disposição todas as bênçãos espirituais. Agora, cabe a nós, assim como coube ao povo de Israel, tomar posse delas. É nosso papel tomar posse dessas bênçãos que Deus preparou para nós, de conquistar essa terra que Deus preparou e nos prometeu. Mas para isso nós precisamos procurar a santificação, precisamos desenvolver a nossa salvação. E que seja assim, eu espero e a minha oração é que essa seja uma realidade nas nossas vidas, de não nos contentarmos com pouco, sendo que o Senhor já nos deu tanto e está tudo à nossa disposição, mas depende de nós, de procurar crescer, de procurar o alimento sólido. Depende de cada uma de nós. Que nós não fiquemos só como leite, como um bebê ali que precisa, totalmente dependente, inexperiente. Não, não precisamos viver assim. Nós podemos nos desenvolver na fé, nós podemos crescer e podemos conquistar tudo aquilo que Deus já deixou à nossa disposição. Assim como a Axa fez. Porque a gente sabe que Deus, Ele quer o nosso melhor. E aí a gente vê, gostaria de fechar com versículos de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz, portanto, os irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja na nossa vida, que nós possamos todas entrar ricamente providas nas moradas celestiais. Mas para isso a gente tem que se preparar hoje. Amém?
Amém. Obrigada, irmã Rosana. Que Deus continue abençoando a sua família, seu ministério. É uma palavra muito oportuna, né? Que nós realmente não podemos, né, como filhas de Deus, estagnar, parar, né? Nós devemos sempre estar perseverando até que o Senhor vá formando o caráter dele em nós, né? É isso que ele quer, que a gente cada dia pareça mais com o Senhor Jesus. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por ter aceito o convite. Obrigada mesmo. Foi um prazer te conhecer. Prazer é meu. Então, nesse momento, eu vou estar passando a oportunidade para a irmã Elda. Ela terá mais uma participação. Muito obrigada, viu, Esther, pelo convite. É uma alegria estar com vocês, compartilhando esses louvores. Foi tão Por bom. nada, Elda. Um prazer receber você sempre. Obrigada. Foi tão bom nós ouvirmos do anjo do Senhor e provarmos que esse anjo é o nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo de Deus. Ele, naquela ocasião que a Rosana leu, levou o povo para a terra prometida, Canaã. E hoje ele foi e preparou para nós o lugar quando deu a sua vida na cruz do Calvário. E hoje ele nos prepara um lugar além do céu azul. Só um minutinho para eu soltar aqui o playback. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir. Com fé no meu Senhor Jesus, a nuvem que transporta o sublime Senhor, aguarda o momento de trazer o Salvador. Esperam ansiosas as que têm o Redentor, a fim de o encontrar no céu. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver no além. Amém. Amém. Obrigada, Elda, mais uma vez por ter aceito o convite, tá bom? Então, irmãs, eu vou me despedir nesse momento, passar a palavra para Elisângela. Elisângela, obrigada aí pela oportunidade. Passar para você.